Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Pronto para mais um encontro. Uma live de acompanhamento aqui com os nossos alunos do curso de Excel VBA para contadores. Quem é que está por aqui? Fernando, Eliane, boa noite. E tem mais uma pessoa aqui que eu não tô. Uma pessoa escondida aqui que eu não sei quem é. Daqui a Boa pouco. noite. Boa. Boa Ah, é você, Eliane. É você que compartilhou de novo, né? O Estou computador. compartilhando a tela. Pronto, beleza então. Então é isso, vamos lá. Quais são as novidades aí, as dúvidas que vocês têm? Vamos ver o que é que a gente consegue ajudar vocês hoje. Você quer começar comigo? Isso, vamos nós. Vamos lá. O que é que você anda fazendo aí? Tá. Você está conseguindo ver minha tela, Marcos? Eu tô vendo você. A sua tela, seu computador ainda não tá compartilhando a tela não. Deixa eu ver se eu consigo só compartilhar aqui. Aí eu estou seguindo o andamento das aulas também, né? Sim. Deixa eu voltar aqui e compartilhar de novo aqui. Compartilhar. Agora tá vendo alguma coisa aí. Com a tela cinza. Ainda não, tá. Acho que provavelmente... Você tá compartilhando a tela já? Tô. É, não tá aparecendo aqui não. Tá só. Peraí que tá. Deixa eu... Não, não tá não. Mas tranquilo, enquanto você vai ajeitando aí, me diz aí como é que tá o andamento, onde é que você parou aí nas aulas? Eu tô naquela. Eu parei na MV, aquela função, né? MVA ajustada, e Sim, depois eu fui já para aqueles módulos onde a gente faz a estrutura de repetição. sim, os E loops, né? Select case, sim. isso mesmo. Consegui parar ali e fiz uma planilha bem legal. Eu fiz a função do Simples Nacional, funcionou perfeitamente. E eu fiz Ótimo. uma outra planilha também que me dá outra visibilidade. Tem bastante coisinha legal que eu fui descobrindo ali, pesquisando um pedaço aqui, outro ali. Eu vi que eu consigo declarar várias variáveis ali e alocar e fazer o cálculo, né, do Simples Sim, diretamente com a receita e com o faturamento anual ali. Eu fiz uma coisinha simples ali, mas funcionou bonitinho. Só entendi. estou tentando compartilhar agora para ver se a gente consegue visualizar. Não tá conseguindo não? Não consegui ainda, Marcos. Tá. No canto, você já sabe compartilhar no caso, né? Você já fez Sim, isso. sim, sim. Mas qual é o problema? Você tá tendo alguma dificuldade com... Olha, dificuldade por enquanto não, Não, mas dificuldade para compartilhar a tela, porque aqui só tá aparecendo na tela cinza para mim. deixa eu ver. Parece que tá com algum problema. Ah, ó, agora sim. Apareceu você aqui, inclusive. Perfeito, né? Deixa eu Isso. compartilhar aqui. Deixa eu focar aqui. A sua webcam tá funcionando agora. Aí é só compartilhar a tela pra gente ver. Parece que tá com problema na hora de compartilhar a tela. Deixa eu tentar sair de novo E e isso, tentar me. sai e volta com ele pra ver se resolve. Pronto, já foi, saiu. Agora retorna. Ok. Vamos lá agora. Oi, agora foi. Perfeito. Agora Isso. está. Tá, vamos lá então. Na sua planilha de teste aí, Simples Nacional. Tá, vamos começar por essa daqui, que foi justamente aquele teste da função da MVA ajustada, né? Certo. A gente cria a função, funcionou bonitinho, conforme eu fiz as Sim. orientações. Eu tive que Hum, quebrar a cabeça porque eu tenho um costume de fazer, eu prefiro passar no VBA primeiro, passar na planilha, passar os sim, dados ali dentro da planilha, para depois tentar fazer a função. E entendi. realmente funcionou.
Vamos lá por essa daqui. Beleza, eu consegui fazer as funções Certo. aqui, certinho, bonitinho. O texto de ajuda também, que eu não estava conseguindo concluir ele, porque eu estava errando aqui, ó. Eu Hum, tenho que chamar, na verdade, eu tinha que chamar o mesmo nome da função aqui. sim. Eu Essa é fiquei aquela quebrando rotina a para cabeça. criar o arquivo de ajuda, né? Da Isso função. mesmo. Certo. Eu fiquei quebrando a cabeça aqui. O que está acontecendo? Não está funcionando, mas consegui fazer também. Certo. E aqui dentro da planilha também, eu criei um. Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. E aqui eu fiz um testezinho dentro na planilha mesmo, para a Sim. gente verificar se funciona. Aí eu tenho que rodar aqui, por aqui. Certo. Beleza. Aí sua função. Agora é engraçado. Eu tô vendo aí MVA ajustada. Isso, aqui foi a função, e aqui foi meio que um esboço que eu fiz. Eu tive que fazer primeiro para, Um teste, né? eu acho, isso, para ver como que ele funciona, como que a gente pode trabalhar ele no. Peraí, que eu estou aqui. Deixa eu ir Tá. para a planilha certa Faz aqui. um favor para mim. Depois, quando você voltar para a planilha, clica lá na função que você desenvolveu, na célula, né, onde você colocou a função. Pronto, agora vai lá no FX, na barra de fórmulas. Só que você tem que estar clicado na fórmula que você colocou. Perfeito, peraí. Cancela aí. Isso, pronto. Aí, pronto, o arquivo de ajuda. Ela calcula a MVA ajustada com base nas alíquotas, a explicação da fórmula, né? Sim, Primeiro, embaixo tem a explicação da alíquota. Informar a alíquota interna, informar o MVA original, massa. Então aí o cara não se perde. Show de bola, tá perfeitinho. E o fechou. cálculo, o MVA tá funcionando, tá fazendo o cálculo direitinho mesmo? Tá, tá sim, porque eu testei. Eu testei aqui, por exemplo, se eu fizer a modificação aqui, por exemplo, colocar um IVA de 50, rodar o VBA. Ele calcula bonitinho. Sim. Então tá funcionando adequado. Agora eu só não entendi aí, nessa função sua, tem function.mva ajustado, aí tem MVA underline ajustada. É que acho que ele tá na verdade, ele tá justamente misturando aqui com a planilha, tá vendo? Porque aqui eu tentei fazer, ela funcionou direitinho aqui também. Sim. E aqui depois eu fiz conforme a função. Aqui eu dei eu só não estou conseguindo E ele tá agora. retornando o valor certinho? Tá, Agora qual é a assim. sua função? Porque o nome tá diferente do que tá lá. É isso que eu tô achando estranho. Ó, a função ela está descrita aqui e o texto de ajuda ela está descrita aqui. Não, peraí, Aí, você tem duas funções aí, ó. Olha só. Volte lá. Ah, você tá vendo? MVA ajustada. Essa é a função que você tá usando. sim, É a que tá aparecendo lá na planilha. E tem uma outra aí que você me mostrou. Mostra aí a outra. essa Que daqui. tá MVA MVA ajustado. ajustado. Essa aí. Ah, você criou na planilha. Essa aí, Isso, essa aí não é a que você tá usando lá, não. não. Essa aí você pode até apagar. Sim, eu só deixei para gente dar uma contornada aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Qual é o problema dessa aí que você criou? Você tem lá MVA ajustado, tá vendo? E você criou. Oxe, saiu aí. Volte lá pra gente Caiu. ver. Não, saiu da tela do VBA. Perfeito. Joga aí. Isso, dá um maximizar pra mim. Isso. Pronto. Essa aí provavelmente deve estar até funcionando. Eu não sei se você colocando aí na planilha mesmo, se ela vai dar certo. Vá lá na planilha. Coloque exatamente como está aí, MVA ajustado, tudo junto.
Na célula mesmo, né? Entra lá na célula e bota igual MVA ajustado. Não, aqui ela tá puxando a função certinha aqui, que foi justamente a Que que eu essa foi criei aquela que você criou no módulo certinho, no módulo de funções. isso no módulo aqui, ó, funções, texto de ajuda. Pronto. Aí E só essa outra aí da planilha não está aparecendo, né? essa daqui, como a gente tá de praxe de costume, né? Ao vivo ela não. É porque na verdade a sintaxe dela tá diferente. Se você observar, ó, onde está ali MVA underline ajustada, volte lá para eu te mostrar. Volte lá na tela do VBA. Maximize aí. Pronto, onde você tem ó, MVA underline ajustada, aquilo ali é o resultado. Esse nome aí, MVA underline ajustada, tem que ser igual ao nome da função para Sim. funcionar, para você conseguir usar e voltar. E outra coisa, aí você está usando ela na. Você vê que já mudou o texto, né? Por quê? Uhum. Porque ela está puxando. Aí nesse caso, ela vai puxar a outra função. Deu um F8. Acho que não vai nem funcionar, mas deu um F8 aí. Não, não vai Não não. vai, exato. Porque você está usando, primeiro, você está usando a planilha 1, né? Na planilha em si. Na planilha ela vai pegar basicamente eventos. Então uma função ela vai funcionar dentro de um módulo. Foi o que você fez lá em funções. E o nome que você colocou aí, você colocou MVA ajustado agora, tá vendo? Que é o Uhum. nome de uma outra função que você criou em módulos. Então, se você conseguisse rodar essa rotina, ela ia lá na outra função, ia executar, ia voltar e ia trazer o valor dela. Então, nesse caso aí, ela não vai funcionar. Você pode até apagar ela daí e ficar só com a que está lá no módulo de funções. Pronto. Agora vai lá no módulo de funções. Beleza. Ok, isso aí já é. Pode maximizar. Isso aí já é a sua primeira função. Você vai conseguir calcular MVA sem precisar ficar indo lá na tabela ver quando é 4, quando é 12, quando é 7. Só precisa da MVA original. E isso aí já abre portas para outras coisas. Você pode criar uma função, por exemplo, para calcular a antecipação parcial. Você pode criar aquela função para calcular o Simples Nacional, né? Para Sim, eu fiz. calcular PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Tudo, tudo aí de acordo, seguindo essa mesma regrinha. Cria as variáveis, você já aprendeu como é que funciona. E é só pegar isso agora. Eu quero fazer o cálculo do imposto de renda, por exemplo, que tem aquela parte lá do acima de 20 mil, né, por mês, tem aquela dedução, no trimestre. Você pode criar uma fórmula para o cálculo mensal e uma fórmula para o cálculo trimestral, por exemplo, pegando essas informações. E aí agora é o que sua imaginação criar. Tudo aquilo que você faz hoje no Excel usando várias fórmulas, uma por dentro da outra, né? Você pode criar uma função específica usando os conhecimentos que você já tem de VBA. E aí, quando você precisar criar uma planilha, um relatório, você simplesmente pega lá e puxa a sua função, igual, sei lá, imposto de renda e RPJ. Ao invés de você fazer o cálculo todo na mão, você cria, valida, testa, tá tudo ok, pronto. Quando precisar calcular o imposto de renda, igual imposto de renda. Você pode, por exemplo, criar um relatório que a partir do faturamento da empresa, você já pode, inclusive, comparar como é que seria o tributo que ele pagaria com lucro presumido ou lucro real com o Simples Nacional. Uma funçãozinha simples. A partir do faturamento você tem todas essas funções aí dentro e já gera esse comparativo. É uma coisa que pode te ajudar. Com certeza, ó. Eu já até entendi o que eu fiz aqui. Essa daqui, na verdade, é a função que está funcionando perfeitamente ali, tá? Isso. Agora, vemos aqui teste função ok. É que a gente vai criando várias Sim. e acaba se perdendo, tá? Então, na verdade, esse aqui é o código que está aqui. Deixa eu me explicar, Marcos, espera Vai aí. lá. Esse aqui é referente àquela primeira função que eu estava te mostrando. Agora, essa parte aqui que a gente programou é, na verdade, esse aqui. Agora que eu me localizei. Eu tenho minhas bagunças, mas eu ainda consigo Você se me. organiza na sua bagunça, né? Com certeza. Eu também vou te mostrar uma outra planilha meio bagunçada, mas ela está funcionando. Sim. Então, na verdade, é essa daqui, ó. Eu criei essa partezinha aqui que a gente vai testar juntamente com a função. Na verdade, é esse código aqui, ó. Só agora jogar aqui.
Vamos tentar rodar ele aqui, teste de função. E perfeitamente ele vai me dar o MVA, tá vendo? 0,50, 7561. Se eu chegar aqui também e mudar, eu vou obter o mesmo resultado, tá vendo? Ah, entendi. Você criou uma função que cola o valor, né, numa célula. Isso mesmo. Entendi. E criou a função mesmo, entendi. Ok. Eu primeiro tive para entender antes de fazer a função, eu meio que fiz esse esboço aqui. Sim, Na verdade, joguei os valores aqui, criei dentro da minha cabeça, acho que é uma das minhas maneiras de estudar. sim, Criei justamente ali e depois eu fui tentar fazer com a função. Aí entrou aqueles detalhes que eu estava te falando, esqueci algumas coisas, sim. coloquei nome errado, mas no fim deu tudo certo. Entendi. Então, a partir do momento que eu colocar aqui, ele vai me passar o MVA certinho, tanto na função quanto aqui no códigozinho, só rodar aqui, ó. Sim. Um play. Ele vai me passar os Show. valores corretos. Você sabe que você pode criar um botão para acionar essa macro, não sabe? Sim. Ah, então beleza. Sim. A gente cria botão, faz de diversas formas, Sim. mas foi um meio que eu fiz assim, achei legal para pelo menos estar assimilando bastante mais o conceito, né? Ótimo. Aí agora que você já aprendeu a fazer, e assim, não se cobre ou não se julgue porque você não lembra de algum comando. Porque até hoje eu não lembro de todos os comandos, né? São muitos comandos para você lembrar, a sintaxe. Inclusive durante o treinamento tem muitas vezes que eu acabo errando, eu esqueço o nome do comando. Eu vou buscar com vocês lá na internet, né? E é esse processo que você... uma coisa que meu pai sempre me falou é assim: você não precisa, o importante não é você saber tudo, é você ter o telefone de quem tem as informações. É brincadeira. Assim, é você saber onde a informação tá. Se você Com sabe onde certeza. encontrar as informações, você não precisa mais ficar decorando elas na sua cabeça. E eu não faço questão nenhuma eu ensino, inclusive, né? Eu não faço questão de decorar. Aquilo que eu sei na minha cabeça é porque eu uso muito no dia a dia. Eu acabo aprendendo e retendo naturalmente. Mas se eu não lembrar, eu sei onde a informação está. Então é fácil chegar lá e buscar. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria foque em saber onde a informação está. E você já sabe onde está, porque eu já passei para vocês isso. Né? Não, sim. Então, é só uma questão de, pô, preciso de tal coisa, preciso disso, preciso daquilo. Tem o nosso grupo também que você pode perguntar, se não, pô, não estou conseguindo achar tal coisa. Aí eu vou te ajudar, tem outras pessoas, Fernando também já está aí engajado nessa parte de pesquisa. E é começar a executar realmente, e fazendo, sem se preocupar com esse negócio de decorar. Não decore as funções. Saiba o que cada uma faz, tenha uma ideia do que faz, e quando você precisar, você vai lembrar assim: ah, pô, eu sei que tem um negócio, uma rotina, uma função que faz isso. E aí você vai atrás dessa função, pega e usa. Normalmente é assim que eu faço, inclusive, até hoje. E é legal também que tem diversas maneiras de você fazer, né? Por exemplo, aqui eu já coloquei a porcentagem diretamente na hora que você digita lá na célula, ele automaticamente ele já passa Já com converte em percentual. diversas formas que você tem, N maneiras de você fazer a mesma coisa, né? Sim, O sim. importante é que o legal é que funcionou. Isso, que é aquilo que vocês falam, né? Ah, não, não sei se tá certo, mas tá funcionando. Aí o que eu sempre falo: se tá funcionando, tá certo, velho. Não De alguma importa, maneira. exato, não E importa o jeito que também tá fazendo, se tá funcionando, tá certo. não, minha calculadora aqui eu testei, viu, Marcos? Fui até na internet, peguei algumas calculadoras que a gente tem naqueles informativos, né, que ajudam a gente no dia a Sim, dia ali, testei, tá funcionando certinho, tá? Então nice. aqui é garantido, o processo aqui tá funcionando perfeitamente. Tanto essa daqui, que tá exatamente igual ao curso aqui, Sim. quanto a que eu criei aqui, que eu desenvolvi aqui. Show. Pronto. Aí uma coisa que eu quero também alertar a vocês, né? Foquem, façam um esforço adicional para cumprir até o módulo 5 ou 6 do curso, se não me engano. Que é a parte onde eu vou ensinando os fundamentos. Depois, até a parte ali onde eu ensino como... Quando eu começo a ensinar já sobre como criar um arquivo de ajuda, contornar erros, ali já está começando um conteúdo que você já tem condição. Tudo que eu ensino dali para frente, vocês vão perceber que é uma combinação de tudo que vocês estudaram nos módulos anteriores. Então foquem em aprender a... Pronto, tá aí as aulas. Ótimo.
Minimiza aí pra gente ver quais são os módulos que tem. Estruturas de controle, pode ir descendo. Isso, por aqui eu terminei, eu tô aqui, ó. Resposta do desafio do Simples Nacional. Então eu parei aqui, Certo. até aqui. Aí o Aí tem as restante, estruturas, pronto. Trabalhando com objetos e coleções, vai descendo. Vai manipulando arquivos de texto. Vou descer mais um pouquinho. Nesse aí manipulando arquivos de texto, na aula antes dele, então, se esforce para chegar até aí. Pronto, nessa parte aí. A partir daí, se você pegar todas essas aulas e observar depois tudo que eu faço lá na frente, tem coisas novas, claro, mas a grande base vai estar tudo dentro desses módulos anteriores aí, que é variável, que é estruturas de controle de repetição, tudo vai se repetindo o tempo todo. Aí, quando você entende o que é um objeto, por exemplo, um objeto ele é como se fosse uma pessoa, né? Tipo, existe a classe pessoa e existe o objeto pessoa, o objeto Marcos, o objeto Eliane. O objeto Marcos faz coisas. Então, o objeto Marcos dá aulas de Excel. O objeto Eliane estuda aulas de Excel, desenvolve planilhas. Então, são coisas que um objeto faz. E tem propriedades. A Eliane mora em São Paulo, o Marcos mora em Salvador. São características que nós temos. Então, quando você entende toda essa parte básica da coisa, tudo que vem depois é só repetição. Aí é execução. Repetindo, 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 e você começa a dominar a coisa. Então, faça um esforço para concluir essa parte até objetos, e depois daí para frente você vai ver que vai começar a fluir mais, porque você já conhece todos os conceitos fundamentais, agora é só uma questão de repetir para poder ir se adaptando, não para decorar os comandos, mas para poder ir vendo quais são os que você tem mais dificuldade, sabendo onde a informação está, e você vai executando, vai tendo as ideias e vai desenvolvendo isso. Quando vocês chegarem nesse ponto e começarem a ver já outras funções, como aí já tem a questão de manipulação de arquivos de texto, criar planilhas, criar bancos de dados, né? Captar informações da internet, aí vocês vão começar a ter as ideias. Que é o que eu quero começar a ajudar vocês. Pô, vou começar a fazer um projeto aqui. Inclusive eu estou fazendo lá as aulas para ensinar a fazer a planilha de antecipações do ICMS, né? Já tem, acho que quase. Já tem 40, quase 50 aulas gravadas. Já umas 8 horas de conteúdo. E aí eu tô terminando, vou gravar toda essa planilha e vou disponibilizar para vocês passo a passo, desde a planilha em branco até a planilha funcionando, gerando DAI, mandando para o cliente, tudinho. Só que tudo que eu estou usando lá a base é isso aqui, certo? É o mesmo sim. conteúdo. A única diferença é que eu vou usar um objeto diferente. Então, objetos diferentes fazem coisas diferentes. O cachorro faz uma coisa diferente do que o gato faz. Né? E aí você Sim. vai entendendo qual é a necessidade e você vai aplicando aquilo que é mais necessário para você. Mas você está indo no caminho bem, você está indo no caminho bom. Você já está aí quase chegando nessa parte, né, do módulo de objetos. Você sabe que eu tive a ideia de assimilar isso com banco de dados quando eu fui fazer essa planilha aqui do Simples Nacional, né? Sim, Aí a gente fica, eu tentei pensar de uma forma, mas aí eu executei, mas eu vou tentar voltar ainda nesse e tentar executar ela de uma maneira mais, um código mais limpo e mais, você associa, né? Eu poderia estar guardando todas essas informações aqui dentro de um banco de dados sim, e estar chamando uma função que vai, acessar esses dados e vai estar retornando esses dados depois, né? isso. O que é que eu quero que vocês pensem, né? Tipo, qual é a situação hoje aí no seu trabalho que você gasta mais tempo? A coisa que... Ah, eu vou te Entende? mostrar uma coisinha que eu gasto bastante tempo aqui. Mostra aí. Tem essa daqui, ó. Essa daqui eu vou deixar para o gran finale. Eu vou te mostrar essa daqui primeiro. Bom, a funções a gente já testou, funcionou, né, Marcos? Meio enrolado, mas funcionou, que tá Sim, uma baguncinha aqui. Eu queria estar te mostrando a que eu fiz do Simples Nacional. Essa mostra aí. daqui, ó. Também tá um pouquinho bagunçada, mas ela tá funcionando. Isso. A Comecei assim mesmo. princípio, A princípio, eu peguei um faturamento mensal aqui para jogar nessa célula aqui e eu tiro a receita dos últimos 12 meses nessa célula aqui. Sei. Aí vamos para o código, que eu acho que ficou. Pode Deixa eu dar um Alt abrir o. F11 aí. Ok.
Deixa eu fechar todas as minhas telas. Você me perdoa, mas eu vou ser mais organizada da próxima vez, Tranquilo. tá? Eu tô achando que seu código tá até bem organizado. O Quando código, você né? escreve o código, né? A declaração de variáveis, também você dá um tabzinho ali para deixar organizadinho. É, o código, né, Marcos? Uhum. Porque a indentação das funções aqui ainda não está do jeito que eu gostaria, mas a gente está aqui Mas no é um código. processo, é um desenvolvimento. Isso. Eu, a Vai. princípio, eu tive a ideia não só de colocar a função de calcular como tem no- na rotina de aulas, que é para Sim. mostrar aquela caixinha, você se enquadra em determinado anexo. Mas eu também tive a ideia de estar alocando. Eu criei aqui algumas variáveis ainda. Eu não coloquei todas em execução ainda, mas algumas elas já com essa estrutura de código aqui, o jeito que eu fiz aqui, eu consegui guardar, pegar todas as variáveis e conseguir executar o código aqui. Certo. Você criou uma função para poder retornar esse valor para você. Isso, ele já me pegaria o faturamento mensal, já faria o cálculo do faturamento dos últimos 12 meses, baseado naquele faturamento que eu aloquei. É importante frisar isso, tá? Sim. É, a gente não está ainda, a planilha ainda ela não está perfeita, redondinha. Eu só peguei aqui a receita mensal, multipliquei, não é os dados que a gente pode considerar aí numa rotina normal de cálculo, Sim. o faturamento dos últimos 12 meses e conseguir alocar, fazer que ela tenha aqui as condições, né? Onde ela se enquadra em determinada faixa. E aqui no código eu consegui trazer o valor que ela pagaria sobre aquela receita mensal dela, eu consegui trazer o valor que ela pagaria no Simples Nacional. Sim. Então, eu só vou colocar meio que de lado aqui, eu vou usar essa receita mesmo e até tenho aqui como base uma calculadora que eu peguei na internet também, o Certo. faturamento mensal, o faturamento dos últimos 12 meses aqui e o percentual que ela tem que pagar no mês do imposto. Ok. Aqui uma coisa legal que eu também gosto é visualizar as variáveis locais aqui, mas vamos lá então, vou jogar um F8, que aqui eu consigo visualizar tudo o que está acontecendo. Ele está selecionando a planilha, Certo. faturamento mensal, ele já está alocando ali, Ok. faturamento anual, e aqui ele vai passar pelas condições, ó. Faixa Sim. 1 não é, Vai faixa descobrir qual é a 2, faixa, né, que tá. isso. Ok. Aí alocou Faixa na faixa 3. 3. Ele já pegou a alíquota, o valor. Aqui ele Da já sai da dedução, né? condição. Sim. Isso. E aqui ele vai fazer o cálculo, o valor provisório, faturamento vezes alíquota, menos o valor provisório. Certo. Alíquota efetiva, valor provisório dividido pelo faturamento mensal, simples a pagar, Certo. e a method box, Com a informação do valor. 465. Pronto. Exatamente o que a gente tem a pagar aqui. Ótimo. Maravilha. Tá perfeitinho. É isso aí. Não sei se, assim, pelo menos foi uma das minhas que eu gosto de ficar, que é para justamente eu tenho, é o meu método de aprendizado, né? Sim. Então, eu gosto de ficar fazendo essas maneiras diferentes que eu aprendo muito desse jeito. Isso porque assim você tá tendo muitas experiências, né, de escrever. Isso é o que vai dar para você. Por mais que assim, poxa, não tô conseguindo enxergar uma maneira ainda de usar isso de uma maneira efetiva no meu trabalho. Mas você está exercitando o músculo de observar um problema e resolver esse problema e de codificar. Vai chegar o momento que você vai ver um problema no seu trabalho e você vai pensar, poxa, eu podia fazer isso aqui usando um if, usando um select case. Aí você vai ver o que é que você poderia estar usando e você vai começar a construir isso na sua cabeça, passo a passo da coisa. E aí, por isso que eu falo para vocês, qual é um desafio interessante para vocês seria assim, ó. Qual é a coisa que mais te dá trabalho hoje no seu trabalho, que você mais gasta tempo fazendo aquilo?
Então você tem um objetivo de chegar lá. Pronto, para eu chegar lá, aí você começa a pensar, não como que você vai resolver já o problema, mas você começa a pensar assim, para eu resolver esse problema, o que é que eu preciso? Isso vai ficar mais claro quando vocês tiverem acesso às aulas que eu estou construindo a planilha. Porque assim, inclusive eu não fiz o planejamento todo dela do início ao fim. Qual é a ideia? Ó, a gente vai fazer uma planilha para calcular a antecipação. Beleza. O que é que eu preciso para fazer uma planilha que calcula a antecipação? Ah, eu preciso de um banco de dados, eu preciso importar XML e eu preciso calcular os impostos. Beleza. Aí a gente começa a construir. Qual o primeiro passo? O primeiro passo para a gente fazer isso é importar um XML. Ah, então vamos desenvolver a rotina para poder importar o XML. O que é que eu vou precisar para fazer essa rotina? Aí você vai entrando. Coisa é passo por passo. Bom, agora, qual é o objetivo agora? O objetivo agora é desenvolver a rotina, todas as funções para importar o XML para minha planilha. Como que eu faço isso? Aí tem um módulo inteiro lá ensinando como trabalhar com XML. Aí você vai lá e estuda aquilo. Tipo assim, você já estudou aquilo, por isso que é importante você passar por ele todo, porque você já vai saber o que ele faz. Quando você se deparar com um problema, você vai saber, eu sei como resolver isso. Eu não sei tipo fazer diretamente, mas eu sei onde a informação está, aquilo que a gente conversou. Vai lá no módulo, estuda, é assim que eu vou fazer. Copia e cola. Inclusive vocês vão ver isso. Quando a gente vai para a parte de construção da planilha, eu não vou mais ficar construindo tudo do zero. Eu vou pegar aquelas aulas que eu dei de exemplo, que está aqui no bloco fundamental. Estou chamando essa parte das aulas de bloco fundamental. Volto lá, simplesmente copio, colo na minha planilha e faço os ajustes necessários. Eu vou precisar mais dessa função, que eu não vou precisar mais, corta, joga fora. Eu só vou limpando o código e ajustando a necessidade que eu vou tendo. Aí eu vou para a próxima parte. Vou precisar agora de um banco de dados para guardar essas informações que eu importei. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá no módulo de Access, onde eu ensinei para vocês como criar o banco de dados. Pego lá a aula de como criar o banco. Pronto, de repente já tem até o código pronto, eu só faço copiar e colar. Por isso que eu falei para vocês, vão fazendo os exercícios, as aulas vão acompanhando e deixa pronto na planilha. Porque quando chegar nessa parte, vocês vão usar isso também. Aí vai ser super rápido, vocês vão ver que é só copiar e colar. Eu estou demorando mais, né? Porque eu estou explicando como é que é toda a lógica da coisa, né? O funcionamento. Mas se eu fosse fazer realmente a planilha, provavelmente ela já estaria pronta. Porque eu só ia copiar o código, colar e fazer os ajustes necessários. Mas como eu estou explicando o que eu estou fazendo, aí acaba gastando um pouco mais de tempo. Isso que eu estou falando. Faça um esforço de fazer as aulas fundamentais. E depois daí para frente vocês vão ver que é só repetição. E tenha um objetivo. Por que eu estou aprendendo isso? Tipo assim, você começa a aprender a coisa. Eu até postei um vídeo para vocês, não foi? Sobre maestria. Não sei se você viu, se não, se depois dá uma olhada que é interessante. Que ele explica esse processo. Quando a pessoa começa a estudar, ela começa a ver um crescimento muito grande, uma transformação, e ela fica super empolgada, ela estuda mais e tal, e chega num ponto que ela acha que ela não está evoluindo mais. Aí quando ela abandona os estudos. Exatamente nesse ponto, quando você já consolidou muita coisa, e você tem que continuar estudando para poder dar outro salto. E aí quando você dá esse salto é muito massa, porque isso aconteceu comigo... acho que foi um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, que foi quando eu fiz aquele curso de algoritmo que eu falei a vocês e tal. Que eu achava que, poxa, não estou conseguindo evoluir, eu não aprendi muita coisa. E de repente uma chavezinha assim, uma coisa que a pessoa te fala, você dá um salto e você começa a fazer coisas que você nem achava que você conseguia fazer. Então é essa prática, esse dia a dia que vai levar vocês a ter esse resultado. E aí quando você vê, você vai dizer assim, porra, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, que essa informação estava dentro de mim, estava na minha cabeça. Isso é muito massa. Isso vai te dar energia, vai te dar força para continuar. E aí uma forma que eu vejo de manter vocês focados é, para que eu estou aprendendo isso? Por isso que eu falei, pega a coisa mais difícil que tem lá no seu trabalho, um desafio para você. Bota na sua cabeça assim, eu vou resolver isso aqui. Beleza. Aí você começa a estudar e você vai começando a sacar, pô, isso aqui vai me ajudar a resolver aquele problema. Aí você já fica mais atenta naquilo. Pô, isso aqui também vai me ajudar. Aí você vai juntando. Quando você já pegou o conhecimento base todo, aí você vai lá, pronto, o objetivo é esse, o que é que eu vou precisar para resolver esse problema? Aí você já tem o conhecimento base. Por mais que você não saiba executar ainda a perfeição, mas você sabe que aquilo existe e que aquilo pode te ajudar a resolver seu problema. Aí depois é só uma questão de estudo focado. Como eu falei lá, estou desenvolvendo a planilha, a primeira coisa que eu preciso é importar XML. Então eu vou lá no módulo de importação, de manipulação de XML, para poder ver o que foi que eu deixei passar e executar. Aí você vai começando a construir o seu projeto, entende? E não precisa ter pressa. Você pode ir passo a passo.
Quando eu comecei, estava fazendo o VBA, as minhas planilhas, eu tinha um negócio triste que era assim, tinha uma ideia hoje, eu queria hoje mesmo já fazer tudo. E aí, quando chegava no final do dia que eu não tinha conseguido fazer, eu excluía a planilha e jogava fora. E no outro dia eu tentava fazer. Hoje eu paro para pensar assim, que maluquice que eu fazia. Porque na minha cabeça só servia se eu tivesse feito toda num dia só. E eu joguei muitas planilhas boas fora por causa disso. Então, se vocês desenvolverem esse mindset de um pouquinho a cada dia, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer planilhas fantásticas. Tipo, hoje eu mostro para vocês o Expedito, né, que tem várias funções ali. A pessoa olha, porra, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu fui fazendo função a função, passo a passo. E até hoje eu trabalho nela. Então eu vou lá e falo, pô, precisa de uma função para resolver isso aqui. Ou deu um erro aqui que eu nunca tinha visto. Eu estou sempre trabalhando nela, eu estou sempre melhorando ela um pouquinho a cada dia. E aí quando você junta esse pouquinho de todo dia, você chega lá na frente, chega num resultado absurdo. Que as pessoas olham e pensam assim, porra, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu também olhava as planilhas desse formato, desse tipo, e achava que nunca ia conseguir fazer. E hoje eu consigo fazer tranquilamente, porque eu descobri que eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu posso fazer um pouquinho a cada dia. Mas mostra pra gente aí qual é esse trabalho, esse problema seu aí do trabalho. Essa daqui vai ser um projeto. Eu fiz uma parte, depois eu vou dar uma melhorada nela. Eu espero voltar com ela bem mais sofisticada da próxima vez, assim, Mas melhor já tá, dizendo. tá muito bem, tá bem construído o código, tá bem indentado. Eu tô vendo aí. Tá funcionando, né, que é o importante. E depois é só refinamento. Vai Com aprendendo certeza. mais e vai ajustando. Essa daqui eu vou voltar com ela depois, então. Vamos voltar. Vamos então lá pro meu desafio, né? Uma coisinha bem chatinha que eu tenho que fazer no meu trabalho. Certo? E eu tenho que pegar o arquivo, assim, como eu tive um pouco de pressa, eu fiz esses dias esse aqui, eu peguei o SPED contribuições, né? Sim. Como eu tenho diversas receitas para estar informando, de acordo com o detalhamento dos campos, eu tenho que informar ela detalhadamente. Certo. Então, cada receita é alocada conforme a estrutura que eu importei aqui no arquivo, ó. E são nada aqui. Você pega aqui, ó. São 68 campos que eu tenho que preencher manualmente. É mesmo. Você gasta quanto tempo pra fazer isso aí? Não, isso é que eu faço aqui no Excel, né? Mas a primeira vez infelizmente, eu tive que fazer no PVA. Você ficava a tarde toda Aí, fazendo isso. com certeza, eu perdi o maior tempão fazendo isso. Certo. Tá, aí assim, essa daqui é uma que provavelmente eu vou mexer mais pra frente. Agora você me Aí, explica qual é o trabalho que você tem que fazer, que ainda não entendi. aqui, ó, é o detalhamento das receitas, tá? Certo. Aqui eu já tenho todos os cadastros. Esse aqui é o SPED contribuições, que é Certo. aquele que a gente informa os valores para PIS e COFINS, né? Ok. Então eu tenho todos os cadastros, são várias empresas dentro do grupo, e aqui eu tenho o detalhamento das receitas. A data, a receita total, ele repete um outro campo aqui, a receita, a alíquota do PIS, né, 0,65, o Sim. valor do PIS. Aqui é a mesma coisa também, ele A base, né? repete O a receita. CST, a base ali que eu tenho o valor do COFINS. Exatamente. Certo. Aí, esse daqui é o arquivo que eu peguei, eu simplesmente fiz ele de maneira manual. Eu não fiz código ainda, eu não mexi nele ainda, mas vou tentar mexer. Tá, Eu então você tem simplesmente que. importei, eu Deixa eu só. simplesmente importei, ah, Dá, tranquilo, pá, prossiga. eu simplesmente importei, eu separei os campos que eu preciso mexer. Eu Certo. peguei aqui o F100 que eu preciso fazer, eu até coloco tudo colorido aqui, que é para justamente não me perder. Sim. E aqui o cadastro do que eu preciso, né? Aqui eu peguei o cadastro das empresas, eu faço um PROC-V aqui, eu jogo essa lacuna que eu não vou utilizar ela, eu só coloco ela em colorido para mim saber que eu não vou ter que concatenar essa célula depois. Inclusive a fórmula aqui acabou apagando. Mas o que que eu faço? Eu faço um PROC-V para identificar qual é a empresa. Certo. Aqui eu faço uma ordenação das empresas conforme o relatório que eu recebo para mim preencher.
Ah, então peraí, você E recebe um aqui, relatório manual, em Excel isso mesmo. provavelmente, né? Ou em Sim, PDF. E aí você tem que sim, pegar essas informações e gerar o registro F100, é isso? isso mesmo. Entendi, ok. Aí você joga na planilha e Sim, depois como jogo é que na você faz para ficha. gerar o registro? Eu identifico aqui qual empresa que é, faço a organização conforme o relatório. Aqui eu vou digitando, né? Aqui é a data atual do último mês que eu tive que enviar. Certo? Aqui em verdinho eu vou digitando. O grande problema do SPED é que você não pode simplesmente jogar a fórmula aqui. Eu poderia muito bem colocar vezes repete a receita aqui novamente, coloca vezes 0,65. O Sim. problema, aqui ele fica certo, mas na hora que eu faço um concatenar aqui, ele me traz a casa com o valor do PIS com 4 casas, que o Sim, PVA não aceita, né? isso. Você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar nesse caso. Nessa função aí você digita tudo isso na mão? Ou você pega do Não, relatório? eu pego do arquivo anterior, eu jogo para cá. A única modificação que eu faço, que eu digito aqui, é digitar a receita e depois eu jogo aqui eu faço a fórmula de para achar o valor do PIS e redigito aqui, tá vendo? Sim. Mais nada. Então eu digito essa lacuna e redigito essas duas lacunas aqui. Você E digita depois mesmo eu na faço mão. na mão. Pronto, então eu vou te ajudar aí nesse quesito. Onde tá a fórmula que você. Esse que tá de amarelo você não vai levar pro Não. pé de contribuições. Beleza. Você vai fazer assim, ó. Vai lá na função que tá de amarelo. Clica aí, isso. Depois do igual, digita aí arred, A-R-R-E-D. Isso. Agora vai lá no final, depois do percentual, ponto e vírgula, 2. Fecha agora o parênteses, dá Enter e copia a fórmula para baixo. Você pode dar 2 cliques ali que ele já puxa para baixo para você automaticamente também. Perfeito. Foi aí? Foi aqui, Você vai foi. fazer a mesma coisa com cofins, né? Isso. Faz aí. Isso. Enter. Pronto. Agora você já pode pegar diretamente esse valor aí e lançar e concatenar, que você vai ver que ele não vai ter mais esse problema das casas decimais. O que é que você fez aí? Você arredondou para 2 casas decimais o resultado, que é o que você fazia manualmente. Agora ele já vai fazer isso para você de maneira automática. Aí você já vai ganhar um bom tempo aí, de não precisar ficar digitando isso. Aí eu vou aqui concatenar. Bom, aí já, pelo Isso. menos aí tá uma coisa que eu não sabia, acabei aprendendo aqui. Vamos lá. Vai lá. Concatenar, né? Primeiramente, a gente utiliza um pipe, depois eu não lembro agora de cabeça certinho, Sim. ponto e vírgula. Eu posso ensinar você a fazer uma função para concatenar mais rápido? Pode, claro. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Vou abrir meu Excel. Na verdade, já tem essa função. Eu chamo a minha de juntar. Então, tenho aqui. Vou digitar aqui alguns números, tá? 1, 2, 3. Não. Descer aqui. E aqui eu vou usar a função igual juntar. Eu vou dizer qual é o separador que eu quero usar, né? Nesse caso eu vou usar um pipe. Ponto e vírgula. Eu coloco o intervalo que eu quero concatenar. Aí ele já faz isso aqui pra mim. É isso que você quer fazer? Isso mesmo. Show de bola. Vou te ensinar como é que faz. Se liga aí. Vamos lá. Alt F11. Aí já tenho a tela aqui, ó. Eu tenho partir, que é para separar. Tipo, eu tenho aqui ele junto e eu quero separar. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Separar. Aí eu vou usar aqui
Eu acho que é... Ixi, deu branco aqui agora. Texto... Ah, tá. É porque esse aqui já tá definido que é para separar esse tipo de registro. Vou usar aqui. E o outro... Vou ter que testar, não lembro o que é que faz. Aqui é o texto que eu vou separar, certo? E depois eu vou pegar o registro, campo, quantidade... Ah, o nome do campo ou a quantidade de campo? Não lembro. Vai ter muito tempo que eu não uso essa aqui. Mas beleza, vamos fazer a separar, a juntar, certo? Deixa eu até pegar ela aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Aqui, juntar. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função dessa. Você vai fazer a mesma coisa aí, certo? Se você quiser, você pode ir me acompanhando. Então depois você pega a gravação da aula. Então eu vou usar um delimitador, que eu posso escolher qual que eu quero. Por exemplo, nesse caso eu usei o pipe, mas eu poderia usar uma vírgula. Aí ele muda. Eu poderia usar, sei lá, um asterisco. Então, dependendo do que eu quero usar, é só mudar aqui e ele vai fazer isso para mim automaticamente. Aí depois eu vou passar um parâmetro para ele. Você vai usar dessa forma aqui, param array. Nesse caso aqui, quando eu uso esse parâmetro, eu estou dizendo para ele que é para pegar qualquer quantidade de informações. E você vê que a gente cria, né, um campo específico, que aqui só entra uma informação. Se eu quiser colocar várias células, eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, nesse primeiro parâmetro aqui. Ó. Se eu pegar aqui 2, por exemplo, realmente vai dar erro. Se eu vou botar aqui um pipe e vou botar aqui uma vírgula, ele vai dar um erro, porque esse tipo de parâmetro aqui... Opa, peraí que eu baguncei. Esse tipo de parâmetro só aceita um valor. Então eu só posso selecionar no máximo uma célula, que seria, digamos, essa aqui. Aí vai funcionar. Se eu botar mais de uma, ou se ele não souber, porque digamos assim, aqui eu não sei quantos eu posso ter, certo? Eu posso ter 5, posso ter 10, eu posso ter 50, eu posso ter 1000. E aí como é que eu faço para informar para o Excel? Ó, isso aqui vai variar. Pode ser que eu tenha várias células aqui, pode ser que eu só tenha uma. Então eu preciso passar ele de alguma forma. O parâmetro que eu uso é esse aqui, param array. E aí eu crio uma matriz. Uma matriz a gente declara assim, certo? Uma matriz vazia. Valores, abre parênteses, fecha parênteses, é uma matriz vazia. Do tipo variante. Tem que ser sempre do tipo variante esse parâmetro aqui. E aí depois eu entro com o meu código. Então eu vou fazer aqui um for each. Vou pegar o valor, que é o valor vai ser uma informação dentro desses valores aqui, certo? Então aqui em valores eu tenho... O que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho todos esses valores aqui. Aí eu acho que você ainda não pegou esse loop for each, né? Não, Você ainda não viu essa aula. não. Tranquilo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar... Isso aqui, entenda como se fosse uma caixa. Dentro dessa caixa tem todos esses números aqui. E essa variável aqui, ele vai pegar os valores que estão dentro da caixa um a um. Então, o primeiro valor, aí ele vai fazer o que está aqui dentro. Segundo valor, vai fazer o que está aqui dentro. Terceiro valor, vai fazer o que está aqui dentro. Sempre assim. Certo? Perfeito. Depois ele vai pegar o valor que está lá dentro, esse valor que está aqui, e aí ele vai juntar, que é o nome da minha função. Então, juntar vai ser igual a juntar, ou seja, o valor que eu já tenho e o valor que está lá, tipo aquele número. Então, vai pegar o valor 1 aqui e vai juntar com o delimitador. Então, basicamente, ele vai fazer assim, ó, nesse caso. Primeira interação, juntar vai ser igual a vazio, porque não tem nada escrito aqui ainda. Aí ele vai juntar isso com o valor da célula, nesse caso aqui vai ser 1. Então, ele vai colocar aqui, como se fosse assim, mais 1, mais o delimitador, que é um pipe. Aí, da segunda vez, ele vai repetir isso aqui, mas aí já não vai estar... nesse caso aqui, o juntar já vai ser esse valor aqui. Depois ele vai juntar o próximo valor, que é o 2, mais o delimitador, que é o pipe. E assim vai, certo? Então, eu só estou explicando como é que funciona. Agora a gente vai construir ela do zero. Vou abrir aqui fazer um novo módulo. Pronto. E aqui eu vou chamar essa função de unir, só para ficar diferente. Vou botar aqui public function unir. E aqui eu vou passar os parâmetros. Vou botar aqui delim, que é o delimitador, as string e o param array. E eu vou dar um nome para minha matriz. Vou colocar aqui também valores.
valores, abre e fecha parêntese, as variantes, tá? Isso aqui é bem importante. Espera aí que eu acho que eu inverti aqui. Pronto, para uma array valores, as variantes. E aqui agora eu vou fazer a minha execução de código. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um loop. Então, for each valor, foi aquilo que eu te mostrei, dentro de valores. Vou fechar aqui, next, valor. Aí eu vou ter que declarar essa variável de valor, vai ser igual, de valor às variantes. Pronto, o valor já está declarado aqui em cima e o delimitador também. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou fazer um outro loop, tá? Vou fazer um loop dentro do loop. Por quê? Porque eu vou precisar juntar essas informações com o que eu já tenho. Agora, de repente, acho que não. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim, ó. Unir, que é o nome da minha função, vai ser igual a unir, no caso vai estar vazio, e valor e o delimitador. Certo? Acho que isso já resolve. Vamos testar. Vou botar aqui igual unir, já apareceu aqui, tá vendo? Meu delimitador vai ser um pipe, tenho que botar assim, entre aspas, ponto e vírgula, no meu intervalo de células. Vou fechar aqui e dar um enter. Ah, não foi. Beleza, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu acho que aqui tem que ser variante também. As variante ou as string. Acho que aqui é string. As string. Vamos lá. Executar de novo. Não foi. O que é que eu estou fazendo errado? Vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui um ponto de interrupção. Quando ele parar aqui, a gente vai ver o que é que está acontecendo. Porque é que está retornando o erro. F8. Aí eu tenho unir, tá igual a vazio. O valor seria esse valor aqui inicial. Ah, parece que ele não está trazendo os valores daqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na minha função. Foi o que eu fiz errado aqui. Tá certo, string. Dentro de valor. Eu vou fazer assim, vou usar isso aqui. Que eu quero entender o que foi que eu fiz errado. Porta. Pronto. Ok. Aqui, dentro de valores eu tenho... Gente, 0 valores? Por quê? Ah, eu lembrei, rapaz. Eu acho que... Delimitador, juntar, vazio, tá. O valor da célula é 1, depois ele muda para 2, 3 e assim sucessivamente. Agora, engraçado que eu não estou entendendo por que eu precisei fazer isso. Não lembro na época. Tá, mas agora eu já entendi mais ou menos o que é que ele está fazendo. E a gente tem aqui a nossa inspeção de variáveis. Aqui a gente vai conseguir ver o que está acontecendo no código K. Vou repetir esse aqui. Igual unir. Esse vai ser meu delimitador e esse aqui é o meu intervalo de células. Dá um F8. Aí unir está vazio. Valores está aqui 0, objeto do tipo range. E a variável valor, que deveria teoricamente pegar a informação que está... Ah, tá. Ela é uma variável do tipo range. Aqui, ó, as informações 1, 2, 3. Ah, agora que eu lembrei. Essa variável aqui, valores, ele está pegando esse intervalo todo. Não sei se... Acho que vai ficar complicado para vocês entenderem, mas basicamente assim. Ele está tratando isso aqui como se fosse um único valor, digamos assim. E aí quando eu pego isso aqui
E armazena para cá é como se ele pegasse isso e dividisse nos 20 valores que tem. Então, eu vou ter que criar um outro loop, for each. Aí eu vou dar um outro nome, eu vou chamar de cell em valor. E aqui eu vou colocar dim cell as variante. Depois disso, next cell. Aí vai funcionar. Eu vou pegar aqui, ao invés de valor, que é esse primeiro, vou pegar aqui cell. Pronto. Vamos ver aqui. Travar. Vamos executar novamente. F8. Cell. O valor de cell aqui continua. Gente. Vai. 1. Mudou para 2. 3. Ok, maravilha. Tá funcionando, tá vendo? Ele tá mudando aqui os valores. Ó. 10, 11, 12. Mas eu ainda não estou satisfeito com isso. Eu acho que dá pra gente fazer melhor. Como ele está pegando intervalo de células aqui, eu vou tentar gravar essas informações dentro daqui, ó. Valor igual a valores. Vamos tentar fazer assim, só para eu testar uma coisa. F8, valor. E aí não tem jeito. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, o valor ponto value, pedir para ele imprimir isso aqui para a gente, debug.print, e vou trazer para cá para o início. Ixi, negócio tem um tilt aqui. Vou fazer de novo. F8 valor ponto value. Não vai não. Por algum motivo que eu não lembro agora, só funciona assim. Então deixa eu te explicar. A gente vai precisar de um delimitador, isso aqui você já entendeu, né? Sim, eu vou colocar lá o que eu quero. Vou colocar quais são todas as células, eu posso selecionar todas de uma vez e posso selecionar intervalos também. Por exemplo, aqui eu quero dar 1 a 5 e depois, vou dar aqui um ponto e vírgula. É ponto e vírgula? Não lembro. Depois daqui para... Opa! E acho que é isso aqui. Depois daqui para cá e depois só a 20. Deixa eu ver se vai. Pronto, vai. Tá vendo? Uhum. Eu posso fazer um intervalo completo ou, nesse caso, por exemplo, você tem aí uma coluna que você preenche e digita na mão, né? E você não vai precisar mais digitar isso. Você pode excluir a coluna ou, de repente, não, eu vou precisar dessa coluna aqui, eu não quero mexer nela. Então, você pode fazer isso. Você vai pegar um intervalo de células, digamos, eu preciso dessa até essa, preciso dessa aqui e preciso dessas últimas 3. Aí você pode selecionar o seu intervalo assim e ele vai juntar só aquilo. Aí você vai perceber também, ó, que o primeiro pipe é que ele não coloca, né? No caso do SPED fiscal, começa com pipe. Sim. Aí você concatena, você coloca aqui, ó, pipe e aí ele já juntou. Aí já criou o formato todo para você. Tipo assim, reg, e aí vai ter esse registro é F100, né? F100, Isso. e aí você vai colocando o restante das informações. Bom, mas deixa eu te explicar aqui para você pegar isso e reproduzir aí para você. Você vai criar uma função, vai dar o nome que você quiser para ela, vai criar uma variável para receber o delimitador que você vai usar, que pode ser qualquer um, você vai escolher, e depois você vai usar esse param array, criar uma variável qualquer para receber todos os valores, que são aqueles que a gente selecionou, botar ponto e abrir e fechar parêntese, e colocar como tipo variante, as variante. E fechar ele como do tipo string, porque ele vai retornar para a gente um texto. Isso aqui é um texto. Certo? É o que ele vai retornar para a gente de informação. Pronto. Depois você vai criar uma variável, valor. Ela vai receber as informações que vão vir de lá do nosso... da nossa função, né? Do que o usuário vai selecionar. E aí ele vai percorrer esse loop.
Nesse caso, a gente viu que ele vai trazer todas as informações uma vez só para cá. E aí você vai criar um segundo loop. Aí você vai estudar essa aula, tá? For each. Estuda lá, que eu explico direitinho como é que funciona. Aí note que ele está pegando, ó, essa informação daqui. Então note, aqui eu falei pra você, é uma caixa cheia de informações dentro. Então ele pegou essa informação e jogou para cá. E aqui isso virou uma caixa. Isso aqui eu não sei explicar ainda por que está acontecendo isso. Na minha cabeça ele teria que pegar aqui já um valor de cada vez, só que ele não está fazendo isso por algum motivo. Aí aqui ele virou uma caixa de novo. Então todas aquelas informações, essas aqui que a gente selecionou, estão aqui dentro de valor. E aí eu criei uma segunda variável chamada cell, todas elas com tipo variante. E ela vai receber, agora sim, uma por uma essas informações que estão aqui. Então primeiro depois essa aqui, né? Primeiro depois essa e assim sucessivamente. E cada vez que ele passar aqui no loop, que ele percorrer, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o ni, que é o nome da minha função. Nesse primeiro momento ela vai estar vazia. Então vai ser vazio, e aí ele vai juntar com a informação, que no caso aqui vai ser f100, e o delimitador, que é o pipe. Beleza, depois ele vai repetir isso aqui, ele vai passar para o segundo valor. Aí ele vai pegar, qual o valor de unir? Unir é f100 pipe, que vai ser esse primeiro pedaço aqui. Poxa, deixa eu copiar essa informação para cá, fica melhor para explicar. Pronto. O que ele vai gerar na primeira interação vai ser isso aqui. f100 pipe. Depois que ele fez isso, na segunda interação, qual vai ser o valor de unir? f100 pipe. Pronto. E aqui, o valor da célula vai ser agora o valor 3. Então ele vai adicionar 3 e o delimitador de novo, pipe de novo. E assim ele vai fazendo até chegar no final. Quando chegar no final, ele sai aqui do loop e esse valor uni, que é o valor da função, é o que ele vai retornar para a gente de resultado. Por isso que eu pedi para você colocar como tipo string. Então terminou a execução, ele vai lá e retorna essa string montada para a gente, que é essa aqui que a gente está vendo. Você conseguiu pegar aí? Sim, entendi um pouquinho sim. Vou tentar executar ela, vou até dar uma copiadinha aqui no código, depois eu vou tentar executar sim. Você olha lá a aula que eu explico, você dá até pertinho dela. Olha essa aula de for each. E aí, quando você entender, você pega e tenta reproduzir isso aqui. Você pode pegar o exemplo, né? Depois o vídeo gravado e tentar reproduzir aí. Vai praticando. E se tiver dúvida, posta lá no grupo que eu te ajudo a criar. Com certeza, Marcos. Esse daí é um. É que, assim, eu acho que eu não perco tanto tempo agora, mas, assim, a princípio, quando eu peguei isso pela primeira vez, eu falei, nossa, meu Deus, eu Sim. tenho que dar um jeito, né? Senão. Aí eu Agora, consegui diversificar um pouquinho, juntar as informações, foi um pouquinho mais rápido. Foi assim a maneira. Como eu tenho que entregar prazo para entregar, né? Então. sim. Agora, eu acho que a gente acaba perdendo muito mais tempo nessas coisinhas, sabia? Com certeza. Gerar documento, juntar a informação um pedaço com a outra. Normalmente a gente fica muito preocupado com as coisas mais macros, né? Por fazer apuração, alterar o valor de algumas notas fiscais e tal. Mas as besteirinhas do dia a dia, né? Com Tipo, pô, certeza. concatenar, quanto tempo? Pô, eu sempre achei um saco esse negócio de usar a função concatenar. Você tem que enxergar lá. Porque assim, quando você vai pegar várias colunas, são até poucas, é até tranquilos, né? Ponto e vírgula, e vai selecionando as células. Só que quando você tem que botar um pipe no meio, você tem que selecionar a célula e ponto e vírgula. Abre aspas, pipe, fecha aspas, ponto e vírgula. Isso é um saco, velho. E aí, usando uma Depois função você vai dessa, lá, seleciona o intervalo, já foi. recorta, abre o arquivo de novo, cola bonitinho. Aí tem Sim, alguma sim. coisinha que volta de novo, Exato. faz o mesmo processo. Esse daí foi um dos que eu tive problema agora e assim, para resolver rápido eu fiz dessa maneira para, mas eu já estou aqui com os meus parafusos aqui pensando no que eu vou fazer para tentar mecanizar isso e Sim. fazer isso de uma maneira bem mais rápida. Isso. Eu Mas achei legal. ótimo esse desafio seu aí. Você faz o seguinte. Tenta agora, quando estiver estudando, né, as aulas, pegar, entender como que isso aqui pode me ajudar a resolver o meu problema no trabalho. Porque aí você vai começar a ganhar cada vez mais tempo. Com isso você vai ter mais tempo para poder estudar e vai ter mais empolgação, porque você vai começar a ver que está dando resultado.
Ah, com certeza. Eu acho que em diversas, assim como o Fernando também mostrou pra gente, navegar na internet, Sim. tirar os relatórios, trazer tudo pra gente, isso daí é magnífico. Não cheguei ainda, mas É uma dá, caminhada, é uma construção. com certeza, isso daí vai facilitar muito o dia a dia. E eu vou procurar trazer também mais problemas que eu tenho. Um outro que eu queria também que iria me facilitar meu dia a dia é que às vezes você tem dúvidas quanto às CSTs, né, que a Sim. serem utilizadas em determinadas notas a serem emitidas pelos clientes, né? Ai, eu vou fazer uma nota de devolução. Nesse caso aqui, sobre essa condição, qual a CST que eu tenho que utilizar? Então, isso é uma coisa também mais para frente que às vezes eu acabo perdendo um tempo, confirmando que você, querendo ou não, não lembra tudo de cabeça, né? Sim, sim. Aí você vai lá, confirma, monta e-mail. E esse é uma coisa também, é uma rotina também que eu queria tá, Automatizar. tá prevista ainda no meu roteiro aí. Vamos colocar em prática sim. Ótimo, excelente. Maravilha, então. Você quer pontuar mais alguma coisa? A princípio, eu vou tentar voltar com esse desafio aqui do SPED também. Vou tentar melhorar a minha planilha lá do Simples Nacional. Tá um pouquinho bagunçada, né? Mas a gente vai melhorar isso daí, sim. E Rapaz, semana que isso aí é vem. tranquilo. Eu demorei 18, 19 anos para poder melhorar o design das minhas planilhas. Sempre foi tudo muito bagunçado. Agora que eu tô começando a me preocupar com essa coisa de design, deixar bonitinho, organizado, mas a vida inteira. Até as pessoas que usavam minhas planilhas falavam, rapaz, suas planilhas são muito massa, mas são muito feias. Sempre foi assim. Agora que tá começando a melhorar. Aí tem que ter esse lado também, né? Sim, Mas isso aí é o de menos. O importante é o é cálculo ali funcionar. funcionar. É, com certeza. Tanto que você vê que durante o treinamento eu não fico muito, né? Firulinha, fazendo planilha, deixando bonitinha. A gente vai fazendo e quando chega lá no módulo final é quando a gente começa a organizar, deixar ela mais bonitinha. Então, normalmente eu faço assim, eu não vou. Tem gente que gosta de ir fazendo cada função, deixando bonitinho, organizadinho. Eu vou construindo do jeito que precisa ser. E no final, aí eu vou lá e agora eu vou botar um botão, usar minha faixa de personalizada aqui e tal. Eu vou deixando ela mais organizadinha. Que aí você não perde muito tempo. É fora as cópias, né? Teste um, teste 2, teste Sim, sim. 3. Ali você sabe cada problema que deu, cada fase que deu problema, você pode ir ali consertar. Qualquer coisa eu tenho backup, né? Então, Isso, é isso isso mesmo. aí facilita muito. Eu uso o Telegram. Eu tenho aquela Expedito, né, que eu falei pra vocês. A gente tá na versão 3.17, acho que é isso, 3.17. E aí, sempre que eu faço alguma alteração, eu mando pra menina que trabalha comigo, né, Paulinha, mando pra ela pelo Telegram. Então a gente tem todas as versões lá. Se der algum problema, fala, ó, usa a versão anterior aí. Eu uso o próprio Telegram para fazer o versionamento que chama, né? Se der qualquer É, pepino. Na minha máquina só tem uma, que é a última versão. Mas no Telegram eu tenho todas elas. é sempre importante ter essa rotina de backup, né? É bom. Mas assim, o importante é que no meio da nossa bagunça vai criando, vai saindo coisa. Dali você tem um ponto de partida para outra ideia também, enfim. Mais para frente a gente vai tentar deixar bonitinho, mas por enquanto funcionar é o principal. Isso, o importante é ser funcional. Beleza, Com então. certeza. Fernando, dê pelo menos um tchau aí pra gente. Oi, eu tava aqui só observando hoje. Só observando, né? E aí, tem alguma coisa para compartilhar com a gente? De Na experiência verdade, até que aí, não, só que eu descoberta? tô sem o. Só que eu tô sem o meu computador agora, mas acho que foi semana passada. Eu consegui fazer duas planilhas ainda. Uma de. Que eu tenho, como é que se diz? Um pacote do NF Stock. Sim, Aí eu consigo baixar notas que os meus clientes vão emitindo contra ele. sim, Aí normalmente eu vou lá, baixo o XML e PDF e vou salvando nas pastas para poder ir fazendo as antecipações. sim. Aí como estava uma atividade um pouco repetitiva, chata, aí eu consegui automatizar. Show. Entra no site, baixa o XML e o PDF. Só que essa semana o próprio site tá com problema. Hum, Eu aperto para clicar no PDF, só que ele dá erro na página. Eu tenho que voltar
tentar novamente, só que é o erro do site, que até sem o, como é que se diz? Até manualmente acontece. Isso. E eu consegui também fazer a questão do DAI, para eu conseguir preencher automático. Aí eu Show. já, na própria planilha, na minha de antecipação, que é aquela basicona, Sim, mas eu já coloquei uma abazinha para puxar o DAI, que é para poder preencher. sim. Ficou até mais prático. E corre menos o risco de eu errar o número da nota, alguma coisa assim, já fica bem. Sim. Então você já está facilita conseguindo, a partir daquela planilha que você me mostrou, que foi a planilha que deu origem ao curso, né? Foi. Aquela planilha lá, você está usando ela já para... Você não conseguiu automatizar ela, mas você já está usando para gerar o DAI automaticamente. É. Entendi. Show de bola, cara. Parabéns. Eu vou ver se eu consigo mais um tempinho para começar a pegar aí esse módulo seu aí que começa a falar sobre isso aí, para começar a botar essa planilha para virar um início de um expedito. Show, é isso aí. Inclusive, eu tô falando, não sei se você ouviu falando, mas eu já tô gravando as aulas em que eu ensino a fazer a planilha de antecipações. Vai ficar muito Você massa, fala no cara. grupo, até Isso, já com banco também. de dados e tal. Eu tô criando ela num formato que a gente vai conseguir, você vai conseguir importar todos os XMLs de todos os clientes de uma vez só. E você vai fazer o cadastro da tributação dos itens e automaticamente você já pode gerar a apuração de todos os clientes de uma vez só também. E já fazer tudo de uma vez só. Tipo, você só vai pegar lá todos os XML de todos os clientes, colocar numa pasta, importar, ele já vai importar, já vai alocar as notas separada por cliente, né? Se já tiver tudo cadastrado, você já vai ter um botãozinho lá que ele já vai gerar automaticamente a apuração, já vai gerar o DAI e já pode também enviar por e-mail. Vai ser show de bola. Eu tava aqui fazendo umas pesquisas aqui. Pouquíssimas pessoas usam essa ferramenta, aquela ferramenta do XML. Sim. Nem da forma que eu uso, que é a forma mais básica, pouca gente usa. É, basicamente, das pessoas que eu tive contato, que eu comecei a perguntar, quase ninguém usava. E Sim. muita gente nem sabia. É isso mesmo. Inclusive, eu tô pensando, como tá falando com vocês antes de começar a live, eu vou fazer um curso gratuito para as pessoas, para fazer essa introdução, né? Mostrar, você sabe usar a função CI, PROC-V e tal, e aí fazer um curso ensinando como fazer essa planilhazinha mais básica, usando aquela função nativa do próprio Excel, né? De importar XML e tal. Para pelo menos dar para essas pessoas um gostinho de como é utilizar o Excel e de como que isso pode ajudar no trabalho deles. Aí se o cara quiser prosseguir, ele entra no curso com a gente. E eu tava. É porque, na verdade, eu tava até passando alguns formulários em alguns grupos aqui que eu participo. Para o pessoal, eu coloquei só uma pergunta. Basicamente era o quê? Quais rotinas repetitivas você mais tem no seu escritório e que leva muito tempo? Sim. E se tiver a ver com o site, você coloque o site. Sim. Apesar que só 2 pessoas responderam, mas basicamente é consulta na Cefaz municipal, aí tem uns que é consulta de FAO, só 2 responderam, mas é por aí, né? Se o pessoal respondesse mais, estava até que meio que se ajudando, né? Sim. Tinha mais informações, né? Que aí já serve até um dadozinho pra gente conversar, você vê. Às vezes a pessoa faz um vídeo, joga aí, já desperta o olhar de outras pessoas, né? Com certeza. Todo o conteúdo é válido, né? Ajuda a gente de alguma forma. Mas beleza, vamos prosseguindo aí, né? Vamos ver se mais alguém responde o pessoal, mas vamos lá. Semana que vem você me atualiza sobre isso aí, como é que tá. Faz aqui, nem os amigos responderam. Pô, velho, aí é foi os desconhecidos. Beleza, meu irmão. Vocês querem pontuar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu vou deixar para a próxima aula, quando tiver com os computadores aí, né? Porque sem o computador fica impossível saber explicar. Beleza, meu irmão. Tranquilo. Mas eu aprendi. Essa parte aí desse concatenar, eu uso também. E essa parte aí que você só coloca um ponto, ele já vai para todos. Sim. Foi interessante isso aí. Isso aí já vai. Isso aí eu já vou fazer. Ótimo. Use aí e depois você me conta. Essa função? Sim. Oi?
Oi, Fernando, não ouvi não, deu uma cortada quando você falou. Essa função aí eu já vou usar para mim aqui, que às vezes eu Sim. faço uns concatenar aqui de umas notas, até para eu dar umas visualizadas Sim. num auditor, às vezes eu só quero ver 10 Isso, eu criei notas, por eu causa já do jogo auditor. ali. Eu criei por causa É? dele. Tem que ficar separando, né? Colocando Você faz um vírgula e tal. dicionário, depois pega todas as notas, concatena e joga lá, né? Pode pegar. Isso, exatamente. Eu faço dessa forma também, né? Pronto. Aí eu criei essa função exatamente para resolver esse problema aí. Já eu colocava uma vírgula em tudo e Isso. dava aquele concatena na geral e já termina, e ia pro auditor. Sim. Deixa eu só colocar mais um macete aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Que é o seguinte. Depois que você cria aqui, né? Digamos que nesse caso das notas aí, isso vai variar, né? Às vezes você pega aqui e cola uma sequência de notas e depois essa sequência de notas muda. O que é que você pode fazer? Você pode criar aqui, ó, um intervalo. Ou você pode Olha também... aqui. Oi? Tá cortando aqui o áudio. Tá cortando para você? Melhorou? Alô? Eliane, tá me ouvindo aí? Eu tô. Pronto. Eu vou deixar aqui e vou seguir porque tá gravado de qualquer forma, depois se ele precisar ele vir. Então vou usar aqui minha função unir. O que é que acontece? Ó? Se eu tiver um intervalo definido maior, vou botar aqui 25, ele vai começar a gerar isso aqui. Né? E a gente não quer isso, a gente quer que ele pare na última linha. Aí eu posso usar uma função do Excel mesmo, chamada indireto. Então vou botar aqui, ó, indireto. E aí eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Ele vai pegar esse texto, aqui um texto, né, que eu coloquei aqui dentro, e ele vai transformar isso num intervalo. Pronto. Beleza. Continua com o mesmo problema. Aí o que é que eu faço? Eu posso concatenar esse texto aqui com uma outra função. Então eu vou parar aqui, vou apagar, e aí eu vou colocar um i, concatenar com uma função. Que função? Conte.valores. Aí eu posso selecionar a coluna inteira aqui, ó. Fecho parêntese e vou dar um Enter. Pronto. Agora ele resolveu. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando todo o intervalo, está contando, né? Quantos valores eu tenho. Então, quando chegou aqui no 20, ele parou. Nesse caso, ele está colocando uma vírgula ainda. Por quê? Eu esqueci de um detalhe importante. Quando termina aqui a execução, ele vai pegar unir, vai ser igual a... Aí eu vou botar left, que é a esquerda, né? Unir, que é o valor que está lá dentro. E o comprimento. Eu vou colocar aqui len, que é o comprimento, quantos caracteres tem dentro de unir, menos 1. Para quê? Para ele tirar essa vírgula do final. Então eu vou voltar aqui. Vou fazer de novo, agora ele tirou, tá vendo? Falando nessa vírgula. Cada... Se você deixar a vírgula no final e jogar no auditor, não retorna nunca, né? Não retorna, exatamente. Por isso que você tem que tirar aqui. Eu ainda me bati uma vez assim, por que não vem? Eu digo, rapaz, será que é essa vírgula que tá embaçando isso aqui? É isso Foi a mesmo. bendita vírgula. Isso. Aí o que você faz? Toda vez que ele roda aqui, ele deixa a vírgula no final, né? Então, para tirar essa vírgula do final, você vem aqui, ó. Essa função aqui é esquerda, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar, colar valores. Vou fazer aqui para vocês sacarem o que está acontecendo. Igual, esquerda. O texto é esse. Número do caractere. Vou usar uma função chamada numCharact. O texto é esse. E vou fechar aqui o parêntese. Aí ele vai tornar o valor total. Então o que é que ele está fazendo? A esquerda é assim. Eu quero que você retorne... Vou colocar aqui um número. Da esquerda para a direita, os 10 primeiros caracteres. Vou colocar 10 aqui. Aí ele faz isso para mim. Então eu trouxe aqui os 10 primeiros caracteres. E aqui, se eu quiser remover só um, aí eu vou colocar número de caractere, que ele vai contar a quantidade total de caracteres. Só que eu quero todos menos um. É isso que ele está fazendo. Aí ele tira a vírgula. Aqui foi exatamente a mesma coisa que eu fiz. Só que no lugar de esquerda eu botei left, que é esquerda em inglês. Aqui é o texto que eu quero. Nesse caso, o que está escrito em unir.
len, que é igual a num caractere lá do Excel. Unique, de novo, é a variável, né, que eu quero contar a quantidade de caracteres, e menos 1. Ficou claro aí? Perfeito. Ficou. Entendi, sim. Pronto, então beleza. É só vocês adicionarem essa linha lá no final, e aí vocês vão ter essa rotina. E agora, se eu pegar aqui, ó, e apagar, deixar só 15, note que ele já vai se adaptar. Por quê? Eu usei essa função direto, usei o texto, vai ser de A1 até A alguma coisa, e esse alguma coisa é esse conte valores que vai me dizer. Então, se eu separar ele aqui, ó, colar aqui embaixo, igual conte valores, ele vai trazer 15. Então, ele conta a quantidade de células que estão preenchidas e junta esse número aqui. Então, vai ser de A1 até A15. Se eu botar aqui mais algum outro número, ele vai adicionando automaticamente. Para você mesmo, aí, Fernando, que usa o auditor, Sim. usar desse formato aqui é o ideal. É. Que já sai sem a vírgula. Isso. Beleza? Beleza. Ajudou pronto. bastante. Da minha parte é isso. Quem você quiserem completar com alguma coisa, podem falar. Eu vou tentar fazer, já peguei, dei um print screen aqui no código, vou tentar fazer. Show. Aí, semana que vem, vamos ver se a gente tem novidades. Maravilha. Então, beleza. Vou finalizando aqui. Tem solução para tudo, né? Tudo. É só questão de criatividade. Durante muito tempo, eu me perguntei se tinha alguma coisa que não dava para fazer com VBA. E hoje eu tenho certeza que dá para fazer absolutamente qualquer coisa. É só você descobrir como funciona. Aí tem, mas o VBA é muito velho, não tem atualização e tal. Mas sabe o que eu descobri esses dias? Que todas as bibliotecas do C Sharp, que é uma outra linguagem de programação, né? Você consegue converter e usar no VBA. E o C Sharp é uma linguagem muito moderna, atual, tem muitos recursos. Então você consegue pegar esses recursos e trazer para dentro do Excel também. Então basicamente não tem limite. E o Excel também é uma ferramenta nativa em qualquer computador, né? Então, Qualquer lugar tem. Então você não tem dificuldade de estar instalando um programa pesado ou alguma outra coisa. Você pode ir direto ali, todas as funcionalidades é só habilitar, né? Isso. E é fácil de usar, né? Já tá lá nativo, é só pegar aquilo ali e aplicar. Já foi. Então beleza, galera. Eu vou... Minha webcam tá desligada? Eu aqui. Então beleza, eu vou finalizando aqui essa transmissão por hoje. Próxima semana estamos aí para ver os avanços de vocês e as novidades. Beleza? Um abraço a todos. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.